Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vamos destacar hoje a Série A2 do Campeonato Pernambucano de uma forma diferente, já que não teve rodada neste final de semana, nem no último meio de semana, onde estavam marcados aí os 3 jogos do início da segunda fase da competição. O que pudemos observar foi uma briga na justiça envolvendo Decisão Bonito e a equipe do 1º de Maio, para estarem na disputa desse segundo momento do campeonato, tendo em vista que a equipe do Decisão acabou perdendo a sua pontuação logo no início, perdeu aí na justiça em primeira instância, por escalar mais jogadores do que devia, jogadores, no caso, transferências interestaduais, a equipe do Decisão não estabeleceu esse limite, mesmo assim, por uma troca de regulamento, acabou em segunda instância, conseguindo ficar na Série A2 do Campeonato Pernambucano. Os pontos foram devolvidos numa esfera estadual, no TJD do estado de Pernambuco, mas o 1º de Maio sentiu-se lesado pelos 10 pontos recuperados da equipe do Decisão, porque sem os 10 pontos, a equipe do Decisão estaria fora e o 1º de Maio avançaria à segunda fase. Com os 10 pontos, o Decisão avançou e o 1º de Maio juntou-se ao Ipojuca, que acabou sendo eliminado da competição. Então, com isso, o 1º de Maio recorreu ao STJD, que ainda vai dar a sua decisão. No site da Federação Pernambucana ainda não há nenhuma constatação de uma decisão por parte do nível máximo das decisões jurídicas no futebol. Então, vamos aguardar. Quem perde esportivamente com isso é o futebol do Pernambuco, que há anos vem se arrastando, principalmente na sua segunda divisão, nesses tipos de processos, nesses problemas com escalação de jogadores irregulares, essa questão de trocas de regulamento. Tudo isso faz com que o campeonato esportivamente ele se enfraqueça e as equipes, que elas já fazem um plantel, já fazem um elenco voltado para esse nível de competição, tendo aí as partidas sendo disputadas continuamente, elas acabam perdendo também ritmo de jogo. O que dá para perceber da Série A2 do Pernambucano é que, até já destacamos isso aqui no canal, que para você ser campeão pernambucano, pelo menos nesta temporada, temporada 2019, você jogou 9 vezes na primeira fase, um jogo das quartas, um jogo da semifinal e mais 2 partidas da grande decisão, que no caso foi entre Sport e Náutico. Sport e Náutico jogaram 13 vezes. O Sport, para ser campeão pernambucano deste ano, teve aí 13 partidas. Para ser campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano, você joga mais vezes, para você conquistar o acesso, pelo menos, dessas 2 vagas que restam aí para a elite do futebol local no ano que vem. Então é muita coisa. Você jogou 6 vezes na primeira fase, participando, 7 vezes na verdade, participando de um octogonal. Joga mais 5 vezes participando de um hexagonal. Lembrar que essas fases elas acontecem todas em jogos de ida. E um quadrangular na reta final, tendo aí 4 equipes com mais 3 partidas, então 7 com 5, 12 com mais 3, 15 partidas. Você já extrapolou o número de partidas com a qual o Sport jogou para ser campeão máximo do estado. Então isso a gente já observa que é um objetivo da federação dar ritmo, preencher esse calendário do segundo semestre dessas equipes que participam da A2. E agora o campeonato vai ser, vai parar um pouco, já houve essa paralisação, já está acontecendo, a gente já está vivenciando essa paralisação. Infelizmente os clubes saem prejudicados por alguns, no caso aí o 1º de Maio, que não aceitou a justificativa da recuperação dos pontos do Decisão, e como um se manifesta, todos pagam, até porque o campeonato não pode dar o seu andamento. Então uma situação chata de se vivenciar. Hoje já estaremos aqui destacando a segunda rodada do campeonato, já projetando a terceira rodada, que teria aí Centro enfrentando o Retrô, Porto enfrentando Veracruz, Decisão enfrentando o Ibis, enfim, não temos nada disso. O que temos é a paralisação, é observar o que vai acontecer, Vale salientar que a equipe do Decisão dentro do campo conseguiu boas vitórias, diferentemente do 1º de Maio, que não conseguiu vencer tantas partidas nessa primeira fase e vai levar esse caso na justiça, vai levar até onde der. Infelizmente o Campeonato Pernambuco na segunda divisão, como dito anteriormente, nos últimos anos tem sido corriqueira a participação da justiça para a definição de certas classificações e definição também de perda de pontos de algumas das equipes. Isso é algo que materializa diretamente
um campeonato que perde aos poucos e vai perdendo fortemente, né? Não diga nem aos poucos, é fortemente a sua credibilidade, né? De um campeonato que, infelizmente, nessa questão jurídica sempre deixa brechas para que as equipes elas possam acionar a justiça e, consequentemente, paralisar o campeonato, né? Então é algo ruim de se noticiar, mas infelizmente a gente tem que debater e agora tem que aguardar, né? Por enquanto, Retrô, Centro, Veracruz, Porto, Decisão e Ibis aguardam nessa decisão, com um asterisco no decisão podendo sair ou não da competição, né? No caso aí, vamos aguardar o que é que o STJD tem a dizer. Nada de pontos eles foram alterados em relação à artilharia, número de gols, tudo isso continua para a segunda fase, pelo menos no momento. Vamos aguardar e assim, cá para nós, né? Eu quero que o torcedor agora participe comigo aqui através dos comentários no vídeo e comente, né? Para o bem do campeonato, quem vocês queriam para a sequência da competição? Se o 1º de maio, que até então teve inúmeras dificuldades na primeira fase, não conseguiu bater seus principais adversários, e num grupo de 8 equipes, com 6 avançando, pelo menos nos 90 minutos em campo, na maioria das partidas não conseguiu se impor, ou uma decisão que teve 3 vitórias nesse momento e chegou a estar ali brigando junto com Porto, com Retrô, quase com a mesma pontuação dessas equipes que se classificaram com folga a essa fase de grupos, nessa segunda fase do torneio. Então comentem aí comigo, compartilhe esse vídeo também, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino das notificações, importante a interação do torcedor, esse engajamento que a gente busca sempre aqui na nossa plataforma, no canal do YouTube do Anderson Batista. Então comentem aí, decisão ou a equipe do 1º de maio? Quem vocês preferem esportivamente para o campeonato? Tendo em vista elenco, tendo em vista a questão de investimento, tendo em vista o que essas duas equipes vêm fazendo aí nos últimos anos em relação à Série A2 do Campeonato Estadual. Então é isso, forte abraço a todos, eu retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!